Bom dia, tudo bem? Começando mais um Morning Call da Blackbird. Hoje, dia 22 de outubro. O Ibovespa encerrou a terça-feira em queda de 0,3%, em um dia de agenda esvaziada, com os investidores acompanhando a temporada de resultados internacional e aguardando o início da temporada de resultados aqui no Brasil. Nos Estados Unidos, em torno de 87 empresas do S&P já divulgaram seus resultados, com 84% superando as estimativas de lucro a uma empresa média ali de positiva de 7% aproximadamente. Quando a gente fala sobre os destaques da bolsa, Vamos foi o destaque positivo ontem, que subiu quase 7%, depois de divulgar sua prévia operacional, que veio em linha também com as expectativas dos analistas, em grande parte, apresentando um sólido crescimento de receita. E na ponta negativa, Brava caiu em torno de 5,8%, depois do anúncio da reestruturação organizacional, que vai reduzir um cargo de diretor. Apesar de também não fazer parte do índice do Ibovespa, as ações da Ambipar caíram, né, significativamente depois da companhia realizar seu pedido de recuperação judicial. Falando sobre a renda fixa, as taxas futuras de juros encerraram a sessão de ontem com fechamento ao longo da curva. Nos Estados Unidos, as incertezas provocadas pelo shutdown, né, que já entra na terceira semana ali consecutiva, e as expectativas em torno das negociações comerciais entre Estados Unidos e China, pressionaram os juros das Treasuries. E aqui no Brasil, a curva local acompanhou o movimento externo em meio a uma agenda doméstica esvaziada. Falando sobre os mercados globais, nesta quarta-feira, os futuros nos Estados Unidos eles operam próximos da estabilidade, após o também Dow Jones ali encerrar o pregão de terça-feira em novo recorde. Netflix recua em torno de 7% no pré-mercado, depois de divulgar lucro abaixo das expectativas devido a uma grande despesa, né, relacionada a um litígio tributário no Brasil. Falando sobre a Europa, as bolsas elas recuam em torno de 0,2, 0,3%, interrompendo a sequência positiva do início da semana. E na China, os mercados eles fecharam mistos, com investidores avaliando a recuperação gradual do setor industrial e os impactos das restrições comerciais com os Estados Unidos. E falando sobre o IFIX, o índice de fundos imobiliários, ele encerrou a terça-feira em alta de 0,13%. O índice ele refletiu o desempenho positivo tanto dos fundos de papel, que subiu em torno de 0,15, quanto os de tijolo, que subiu em torno de 0,13. A valorização foi influenciada pelo fechamento da curva de juros, acompanhando o movimento externo, em um dia também marcado por uma agenda econômica mais tranquila aqui no cenário doméstico. Falando sobre a economia, né, a conservadora, né, Sanai ali, Takahashi, que foi eleita a primeira mulher primeira-ministra nesta terça-feira, ela deve retornar ao estilo de estímulo, né, governamental, na tentativa de impulsionar a economia que enfrenta baixo crescimento e preços em alta. No Reino Unido, a inflação ao consumidor mostrou estabilidade em relação ao mês anterior, mas tanto a inflação cheia quanto o núcleo permaneceram bem acima da meta de 2% do Banco da Inglaterra. Aqui no Brasil, o ministro da Fazenda, ele disse que o governo pretende enviar ao Congresso dois projetos de lei, com o primeiro promovendo a limitação das compensações tributárias e também medidas de cortes de despesas, e o segundo aumentando a tributação sobre bets e fintechs. Essas medidas já estavam incluídas na MP, né, 303, que teve seu prazo de validade expirado, sem ser votada. E falando sobre a agenda relativamente tranquila nesta quarta-feira. No exterior teremos a divulgação dos estoques de petróleo dos Estados Unidos e a participação da presidente do Banco Central Europeu,
a Christine Lagarde em um evento. E aqui no Brasil continuam as discussões sobre as medidas para o orçamento de 2026. Bom, vamos ficando por aqui. Muito obrigado, bom dia.